A cessão é um conceito jurídico presente no direito civil que se refere a uma forma de aquisição originária de propriedade. Por meio da cessão, uma pessoa torna-se proprietária de tudo o que se agrega ou se incorpora, de maneira natural ou por intervenção humana, a um bem de sua propriedade, sem que haja necessidade de um negócio jurídico específico para essa aquisição. Esse princípio está embasado na ideia de que o que se une ou se incorpora a um bem não pode ser separado sem prejuízo, passando, portanto, a fazer parte integrante desse bem. O Código Civil Brasileiro, especificamente no artigo 1248, estabelece as modalidades pelas quais pode ocorrer a cessão, exemplificando a diversidade dos casos nos quais esse princípio se aplica. Essas modalidades incluem formação de ilhas. Quando surgem novas ilhas em rios ou mares próximos a terrenos de um proprietário, essas ilhas podem ser consideradas a cessão. Ilhas formadas no meio do rio. Quando uma ilha se forma no meio de uma corrente de água, essa nova terra é considerada como um acréscimo proporcional aos terrenos dos proprietários ribeirinhos de ambas as margens. A divisão da propriedade da ilha é feita de acordo com a extensão das fachadas testadas desses terrenos ribeirinhos até a linha imaginária que divide o leito do rio em duas partes iguais. Isso significa que a ilha pertencerá, em partes iguais, aos proprietários das terras de cada lado do rio, conforme a proporção da testada de cada um. Ilhas formadas entre a linha média e uma das margens. Caso a ilha se forme mais próxima a uma das margens do rio, dentro da metade do leito que pertence a essa margem, ela será considerada um acréscimo ao terreno do proprietário ribeirinho dessa margem especificamente. Ilhas formadas pelo desdobramento de um novo braço do rio. Quando a formação da ilha ocorrer devido ao surgimento de um novo braço do rio, desviando o curso da água e causando a acumulação de sedimentos que resultam na formação da ilha, esta pertencerá aos proprietários dos terrenos que foram de alguma forma consumidos ou erodidos para a formação dessa nova massa de terra. Aluvião refere-se ao acréscimo gradual de terra às margens de um rio por ação das águas. O terreno que se forma naturalmente ao lado do já existente passa a integrar a propriedade limítrofe. É uma forma de acessão natural em que novas terras se formam ao longo das margens de rios ou correntes de água, devido ao acúmulo gradual de sedimentos transportados pela água. Essa formação de terra acontece de maneira lenta e muitas vezes imperceptível, por meio de processos naturais de deposição de materiais ou pelo desvio das águas. Segundo o Código Civil, esses acréscimos de terra ou terras aluviais, que se formam ao longo das margens das correntes de água, pertencem aos proprietários dos terrenos marginais adjacentes a esses acréscimos e não há necessidade de indenização por essa expansão natural de seus terrenos. O parágrafo único do Código esclarece que, no caso de terras aluviais formadas em frente a propriedades com diferentes donos, essa nova terra será dividida entre os proprietários de acordo com a extensão da fachada testada de cada propriedade em relação à antiga margem do rio. Isso significa que a nova terra é partilhada proporcionalmente entre os proprietários com base na extensão da linha de frente de cada propriedade para a margem original do rio ou corrente de água, garantindo uma distribuição justa do novo terreno entre os proprietários afetados. Avulsão. Diferentemente da aluvião, a avulsão ocorre quando, por força de uma enchente, por exemplo, uma porção significativa de terra é deslocada de um lugar para outro, agregando-se a um terreno adjacente. Essa enchente ou deslizamento faz com que uma porção significativa de terra seja arrancada de um terreno e transportada para se juntar a um terreno adjacente ou próximo. Ao contrário da aluvião, que é um processo gradual, a avulsão ocorre de forma repentina e perceptível. De acordo com o código, se uma porção de terra se destacar de um terreno devido a uma força natural e se juntar a outro terreno, o proprietário do terreno, que recebeu a porção de terra, o acréscimo, tem o direito de reivindicar a propriedade dessa terra. No entanto, para que essa
Para que essa reivindicação seja válida, ele deve indenizar o proprietário original da terra. Se ninguém reclamar a porção de terra dentro de um ano, o proprietário do terreno ao qual a terra se juntou pode adquirir a propriedade dessa porção sem a necessidade de indenizar o proprietário original. O parágrafo único estabelece que, se o proprietário do terreno ao qual a porção de terra se juntou recusar-se a pagar a indenização ao proprietário original, ele deve concordar em permitir que a porção de terra seja removida de seu terreno. Quando um rio muda seu curso e deixa uma área seca, essa área, antigo leito do rio, é incorporada à propriedade ribeirinha mais próxima, ou seja, passa a pertencer aos proprietários dos terrenos localizados nas duas margens do curso d'água original. Isso significa que a propriedade da terra do álveo seco é dividida entre os proprietários das margens, estendendo-se suas propriedades até o meio do álveo abandonado. Se as águas do rio ou corrente formarem um novo curso, atravessando outros terrenos, os proprietários desses terrenos por onde as águas agora fluem não têm direito a nenhuma indenização pelos proprietários ribeirinhos do curso de água original. Isso se baseia na premissa de que a mudança do curso da água é um evento natural, sobre o qual os proprietários ribeirinhos não têm controle. Plantações ou construções. No direito civil, presume-se que toda construção ou plantação em um terreno foi realizada pelo proprietário e às suas custas, a menos que se prove o contrário. Quem constrói ou planta em seu próprio terreno com materiais alheios torna-se proprietário destes, devendo pagar por eles e, se agiu de má fé, responder por perdas e danos. Se a ação ocorre em terreno alheio, o autor perde as sementes, plantas e construções em favor do proprietário do terreno, mas pode ter direito à indenização se agiu de boa fé. Em caso de construção que invade terreno alheio, o construtor de boa-fé pode adquirir a propriedade da área invadida mediante indenização, enquanto o de má-fé pode ser obrigado a demolir o construído e pagar perdas e danos. Portanto, a accessão é um mecanismo importante dentro do direito civil, pois regula a maneira pela qual os bens podem se integrar à propriedade de alguém, baseando-se na ideia de que o acréscimo de valor ou de área a um bem deve beneficiar o proprietário desse bem. Através da accessão, o direito busca equilibrar os princípios da segurança jurídica e da justiça na aquisição de propriedades, garantindo que os acréscimos naturais ou artificiais a um bem sejam devidamente atribuídos ao seu legítimo proprietário.